Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos espíritos, e um livro traduzido por Manuel Quintal. Nós estamos na parte dos espíritos enfurecidos, quer dizer, endurecidos. São espíritos que geralmente se recusam, né, a serem doutrinados, a evoluírem, a saírem das trevas nas quais eles estão. E antes da gente começar a nossa leitura, a gente vai fazer uma oração. Essa é a oração refazente. Ela fala o seguinte: almas da terra, quando o fragor das inquietações estiver a ponto de estraçalhar-vos, e nas encruzilhadas não souberdes o caminho a seguir, e todas as rotas vos parecerem acesso a abismos, quando insuportável desesperação vos houver arrastado a conclusões infelizes que vos pareçam ser a única solução, quando os infortúnios vêm vos excruciando, tenderem a tornar-vos indiferentes ao próprio sofrimento, tendes o veículo da oração e dispondes do acesso à meditação remediadora. Talvez não vos sejam supressos os problemas, nem afastadas as dificuldades. No entanto, dilatareis a visão para melhor e mais apurado discernimento. Lobrigareis mais ampla compreensão da vida e das suas legítimas realidades. Experimentareis a presença de forças ignotas que vos penetrarão, vitalizando-vos. Elevar-vos-eis a zonas psíquicas relevantes, donde volvereis saturados de paz, com possibilidades de prosseguirdes, não obstante quaisquer difíceis conjunturas existentes ou por existirem. Porque a prece apazigua e a meditação refaz. A oração eleva, enquanto a reflexão sustenta. O pensamento nobre, comungando com Deus, endeusaure a vida e dialogando em conúbio de amor, extravasa as impurezas e se impregna com as sublimes vibrações da afetividade que se converte em força dinâmica para sustentar as combalidas potencialidades que então se soerguem e não mais desfalecem. Não vos arrojeis desastradamente nas valas da ira irrefreável ou nas vagas da insensatez. Antes que vos assaltem os demônios do crime, erguei-vos do caos, pensando e orando. Há ouvidos atentos que captarão os vossos apelos e cérebros poderosos que emitirão respostas que não deveis desconsiderar. Amores que vos precederam no além-túmulo vigiam e esperam por vós, amam e aguardam receptividade. Não vos enganeis, nem vos desespereis vamente. Tende atento, falai ao Pai na prece calma e silenciai para o ouvirdes através da inspiração clarificadora. Nada exijais. Quem ora, não impõe. Orar é abrir a alma, externar estados íntimos, refugiar-se na divina sabedoria, a fim de abastecer-se de entendimento, penetrando-se de saúde interior. E quando retornardes da incursão pela prece, exultai, apagando as sombrias expressões anteriores, superando as marcas das crises sofridas e espargindo alegrias, em nome da esperança que habitará em vós. Trabalhando pelo bem, o homem ora. Orando, na aflição ou na alegria, o homem trabalha. E orando conseguirá vencer toda a tentação, integrar-se com plenitude no espírito da vida, que flui da vida abundante, com forças superiores para trabalhar e vencer. Bom, gente, essa oração refazente, foi escrita pelo espírito de Vitor Hugo numa coletânea de preces, né?
e ela foi psicografada por Divaldo Franco, né, no livro A Prece Segundo os Espíritos. É uma coletânea mediúnica ilustrada. Bom, então voltamos à nossa leitura do livro Céu e Inferno, no qual agora entra o espírito que se chama, ou se chamava, né, Angéle, com outro título do lado do nome dela que se chama Nulidade sobre a Terra. Isso nos remete, né, à situação que ela passou na Terra, né, completamente nula. Bom, essa comunicação foi dada a Bordeaux em 1862. E com esse nome, esse nome Angéle, um espírito se apresentou espontaneamente ao médium. E aí o médium pergunta: arrependei-vos das vossas faltas? E o espírito responde: não. Aí o médium pergunta: então por que me procurais? E o espírito responde: para experimentar. E o médium pergunta: acaso não sois feliz? E o espírito responde: não. E o médium pergunta: sofreis? E o espírito responde: não. O médium pergunta: que vos falta, pois? E o espírito responde: a paz. E aí vem uma nota embaixo dessa comunicação escrevendo o seguinte: certos espíritos só consideram sofrimento o que lhes lembra as suas dores físicas, convindo, não obstante, ser intolerável o seu estado moral. Bom, então para esse espírito, por exemplo, se ela não tem uma dor física, ela não sofre. Mas ainda assim, né, ela diz que não tem paz. Enfim, aí vem mais perguntas para o espírito. Como pode faltar-vos a paz na vida espiritual? E o espírito responde: uma mágoa do passado. Aí vem uma pergunta para o espírito: a mágoa do passado é remorso. Estareis, pois, arrependida? E aí o espírito responde: não. Temor do futuro é o que experimento. E aí o médium pergunta: que temeis? E o espírito responde: o desconhecido. E o médium pergunta: estás disposta a dizer-me o que fizestes na última encarnação? Isso talvez me facilite a orientar-vos. E o espírito responde: nada. E o médium pergunta: qual a vossa posição social? E o espírito responde: mediana. E o médium pergunta: fostes casada? E o espírito responde: sim, fui esposa e mãe. E o médium pergunta: e cumpristes zelosa os deveres decorrentes desse duplo encargo? E o espírito responde: não. Meu marido entediava-me, bem como meus filhos. E o médium pergunta: de que modo preenchestes a existência? E o espírito responde: divertindo-me solteira e enfadando-me como mulher. E aí o espírito pergunta: quais eram as vossas ocupações? E o espírito responde: nenhuma. E o médium pergunta: e quem cuidava da vossa casa? E o espírito responde: a criada. E o médium pergunta: não será cabível atribuir a essa inércia a causa dos vossos pesares e temores? E o espírito responde: talvez tenhais razão, mas não basta concordar. E o médium pergunta: quereis reparar a inutilidade dessa existência e auxiliar os espíritos sofredores que nos cercam? E aí o espírito pergunta: como? E o médium responde para o espírito, né? Ajudando-os a aperfeiçoarem-se pelos vossos conselhos e pelas vossas preces. E aí o espírito responde: eu não sei orar. E o médium pergunta: faloemos juntos e aprendereis. Sim? E o espírito responde: não. E o médium pergunta: mas por quê? E o espírito responde: cansa. Bom, e aí vem as instruções do guia do médium. Quer dizer, o espírito guia vem e diz o seguinte: damos-te instrução, facultando-te o conhecimento prático
dos diversos estados de sofrimento, bem como na situação dos espíritos condenados à expiação das próprias faltas. Angéle era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja existência é tão inútil a si como ao próximo, amando apenas o prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres domésticos e sociais, as únicas satisfações do coração, que fazem o encanto da vida, porque são de todas as épocas. Ela não pôde empregar a juventude senão em distrações frívolas. E quando deveres mais sérios se lhe impuseram, já o mundo se lhe havia feito um vácuo, porque vazio também estava o seu coração. Sem faltas graves, mas também sem méritos, ela fez a infelicidade do marido, comprometendo pela incúria e desleixo o futuro dos próprios filhos. Deturpou-lhes o coração e os sentimentos, já por seu exemplo, já pelo abandono em que os deixou entregue a fâmulos, e ela nem sequer se dava ao trabalho de escolher. A sua existência foi improfícua e, por isso mesmo, culposa, visto que o mal é oriundo da negligência do bem. Ficai bem certos de que não basta abster-vos de faltas, é preciso praticar as virtudes que lhes são opostas. Estudai os ensinamentos do Senhor, meditai-os e compenetrai-vos de que eles, se vos fazem estacar na senda do mal, também vos impõe voltar atrás a fim de tomardes o caminho oposto que conduz ao bem. O mal é a antítese do bem. Logo, quem quiser evitar o primeiro deve seguir o segundo, sem o qual a vida se torna nula, mortas as suas obras. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. E aí vem uma pergunta ao espírito: ser-me-á permitido saber ao guia do médium, tá? Ser-me-á permitido saber qual teria sido a penúltima existência de Angéle? A última deveria ter sido consequência dela, isto é, da penúltima. E aí o espírito do guia do médium responde: ela viveu na indolência beatífica, na inutilidade da vida monástica. Preguiçosa e egoísta por gosto, quis experimentar a vida doméstica, mas seu espírito pouco progrediu. E aí continua a comunicação. Peraí, só um instantinho. Bom, o espírito pouco progrediu. E aí... Tá. Sempre repeliu a voz íntima que lhe apontava o perigo. E, como a propensão era suave, preferiu abandonar-se a ela, a fazer um esforço para sustentá-la em começo. Hoje ainda compreende o perigo dessa neutralidade, mas não se sente com forças para tentar o mínimo esforço. Orai por ela, procurai despertá-la e fazer que seus olhos se abram à luz. É um dever, e dever algum se despreza. O homem foi criado para a atividade. A atividade do espírito é sua própria essência e a do corpo uma necessidade. Cumpri, portanto, as prescrições da existência, como espírito votado à paz eterna. A serviço do espírito, o corpo mais não é que máquina submetida à inteligência. Trabalhai, cultivai, portanto, a inteligência, para que dê salutar impulso ao instrumento que deve auxiliá-la no cumprimento de sua missão. Não lhe concedais tréguas sem repouso, tendo em mente que essa paz a que aspirais não vos será concedida senão pelo trabalho. Assim, quanto mais protelardes este, tanto mais durará para vós a ansiedade de espera. Trabalhai, trabalhai incessantemente, cumpri todos os deveres sem exceção. Isto com zelo, com coragem, com perseverança. A fé vos alentará. Todo aquele que desempenha conscientemente o papel mais ingrato e vil da vossa sociedade é 100 vezes mais elevado aos olhos do Onipotente do que aquele que, impondo esse papel aos outros, despreza o seu. Tudo é degrau que dá acesso ao céu.
Não quebreis a lápide sob os pés, e contai com o concurso de amigos que vos estendem a mão, sustentáculos que são dos que vão aurir suas forças na crença do Senhor. E essa comunicação foi dada pelo espírito de Monode. Bom, nós ficamos por aqui nesse capítulo, nessa comunicação, e no próximo episódio a gente vai falar sobre outro espírito endurecido. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima, tchau, tchau.